Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que chegou aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Hoje falaremos a respeito do design inteligente, falaremos o que é este movimento, falaremos quais são as suas contribuições e quais são as suas limitações com relação à nossa fé reformada. Eu confesso que é um assunto que eu gosto bastante. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser biólogo também, né? Tive vontade de ser um monte de coisa, mas biólogo também. Então é um assunto que eu acho muito legal e hoje nós trataremos a respeito da origem da vida, a origem e criação do mundo de uma forma geral. Cabe ressaltar que é um assunto muito complexo. Então hoje nós daremos uma pincelada nesse assunto. Se hoje, no final do vídeo, você tiver na sua cabeça uma noção básica do que seria esse movimento, quais são suas contribuições e suas limitações, já vai ser de bom tamanho. Para mim, já vou ficar feliz pra caramba. Beleza? Não nos aprofundaremos, inclusive alguns termos que nós falaremos aqui, por exemplo, evolucionismo. Dentro dessas teorias tem várias ramificações. Quando falarmos de criacionismo, a mesma coisa, tem várias ramificações dentro dela, mas a gente vai usar um termo mais genérico para não ficar muito confuso aí a explicação do vídeo. Beleza? Então vamos lá. O texto base é Gênesis 1, de 1 a 31. Nós não leremos ele inteiro. Se você quiser, leia na sua casa, vai relatar a criação, como é que Deus criou as coisas, como é que ele criou tudo. E vai ser baseado nisso que nós falaremos a respeito do movimento design inteligente. Então que já fique bem claro na sua cabeça aí quais são os objetivos da aula de hoje, que é definir ou mostrar ou apresentar o tema design inteligente, quais são as suas contribuições e quais são os seus limites. Primeiro vamos deixar bem claro aqui quem foi que criou todas as coisas. E a resposta é Jesus. Jesus criou todas as coisas. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra aí por gentileza em Gênesis 1, versículos 1 a 3. Eu vou ler. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Aqui nós vemos já a representação da Trindade. Você vê que no início do versículo ele fala de Deus, depois ele fala que o Espírito pairava sobre as águas e depois ele fala que haja luz. E o que criou a luz? O que criou a luz foi a palavra de Deus. Haja luz. Haja luz é um imperativo, é uma ordem, e essa palavra de Deus criou todas as coisas, aqui no caso, a luz. Então você vê aqui a figura da Trindade. Depois, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3 e versículo 10, vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui o apóstolo João ele fala a respeito do Verbo, e o Verbo é quem? Jesus. E para fechar a conta, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 7, vai dizer: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Então ele dá o nome de Jesus, a Palavra. Então aqui, nesses 3 versículos, nós percebemos a interação da Trindade e nós percebemos que quem criou todas as coisas foi Jesus. E por que é importante deixar isso bem claro? Porque hoje nós temos pelo menos 2 teorias aí contrapostas, que uma que diz que Deus criou todas as coisas e uma que diz que as coisas surgiram espontaneamente. E é isso que nós trataremos aqui hoje. O movimento do design inteligente ele vai ser um dos movimentos que falam que alguém criou as coisas e não a espontaneidade, não o acaso que criou as coisas. O problema começa com o movimento de separação entre fé e ciência na Idade Média. Se você pega a história para estudar, você vai perceber que essa ideia de criação, de que alguém criou as coisas, ou um Deus criou as coisas, um espírito, um ser, sempre existiu. Isso aí começa a se abalar dessa fé
lá para a época do iluminismo, do racionalismo, do humanismo, onde o homem passou a ser o centro das coisas. E aí você tem uma briga muito grande que começam a separar a ciência do que é religioso. Isso foi um problema que causou diversos outros problemas que nós veremos aqui. Mas é importante deixar claro que diversos cientistas famosos que fizeram mudanças espetaculares na forma como nós vemos o mundo hoje eram teístas, ou seja, acreditavam em Deus. Um exemplo disso é o cientista Louis Pasteur, que ele dizia o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Ou seja, quanto mais você estuda a ciência, mais você se aproxima de Deus. Isso que ele quis dizer. Ele viveu de 1822 a 1895. Esse, Pasteur, é o que descobriu o processo de pasteurização. Sabe quando você compra aquele seu leite pasteurizado? Então, é graças a ele. E ele também criou a vacina contra a hidrofobia, ou também conhecida como raiva. Alguns exemplos de alguns cientistas famosos que eram crentes, que eram teístas. Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 a 1543. Kepler. Nós temos Galileu Galilei, nós temos Isaac Newton, nós temos Albert Einstein, que viveu de 1879 a 1955. E ele dizia: ciência sem religião é coxa, religião sem ciência é cega. É importante nós mostrarmos esses exemplos para que você tenha a noção que essa coisa de que as coisas surgiram espontaneamente, essa ideia, esse movimento, é uma coisa recente. Você vê cientistas até aqui, até a nossa era aqui, no caso do Einstein, e hoje em dia você tem diversos também, que não acreditavam nessa lorota de que as coisas surgiram espontaneamente. Então é importante que você tenha isso bem em mente, porque a impressão que dá nas escolas e no meio acadêmico é que o que prevalece é a teoria da evolução, as coisas surgiram espontaneamente e sempre foi assim. Mas não foi. No assunto que nós trataremos hoje, o divisor de águas, nós podemos dizer que foi Charles Darwin e os seus discípulos. Charles Darwin é conhecido como o pai da teoria da evolução. Lembrando que dentro do movimento darwinista nós teremos diversas ramificações, porém usaremos aqui o nome como sendo uma coisa só. Então imagina o seguinte, a teoria da evolução vai pregar o seguinte: que a vida surgiu espontaneamente. Você tinha algo sem vida que gerou algo com vida, e a partir de um processo de evolução que durou bilhões de anos, nós chegamos onde chegamos. Então, através desse processo de melhoria, de evolução, você tem hoje os seres humanos, você tem os animais que voam, os peixes, as árvores, etc. Tudo veio através desse processo de evolução. E o que era uma teoria, Charles Darwin escreveu essa teoria, virou um movimento. Qual é a diferença entre teoria e movimento? Para que fique claro na sua mente. Teoria, você tem lá uma ideia de alguma coisa, eu acho que foi assim, tal. Aí você pode ter experimentos científicos para corroborar essa sua ideia e tudo mais. E movimento é quando você não tem uma comprovação de que aquela teoria é verdadeira, porém você não quer nem saber. Ele virou algo incorporado dentro de você que não importa se a coisa é verdadeira ou não, você vai acreditar naquilo como um movimento. Falaremos um pouco melhor mais para frente. Houve uma omissão dos cristãos em debater com os evolucionistas. Isso é interessante a gente observar porque quando começou aquele movimento grande entre separação entre a fé, a religião e a ciência, muitos religiosos se afastaram da questão da ciência. Então deixou os cientistas lá estudando lá as coisas dele, e aqui a gente está estudando a nossa teologia. E deu esse vácuo o qual foi preenchido depois através das teorias desses cientistas. E isso foi afastando cada vez mais a religião da ciência. Mas, como já foi dito, no início era tudo uma coisa só. Não só no início, hoje em dia ainda é uma coisa só. Porém, graças à grande mídia que espalha muito que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, há essa diferenciação aí que na verdade é prejudicial para a nossa fé cristã.
A igreja tem grandes desafios hoje em dia, inclusive quanto à explicação para as origens. Muitos cristãos, quando você vai perguntar a respeito da origem das coisas, ele não quer pensar muito a respeito disso. Ele joga aquele jargão famoso, né? É pela fé e pronto. Mas não tem uma explicação. Lembrem-se que Deus deu um cérebro para a gente usar. E quando a gente tem esse cérebro com potencial para ser usado, a gente tem que usar ele da maneira correta. Então você tem muita explicação racional para explicar a origem das espécies. E como eu digo aqui que nós teremos grandes desafios pela frente, percebam essa reportagem que saiu publicada no jornal da USP, a Universidade de São Paulo. Publicação do dia 12 de fevereiro de 2020. Design inteligente não é ciência e não deve ser ensinado nas escolas. Então aqui eles vão debater que a teoria ou o movimento do design inteligente, ele não é considerado científico. E aqui vão explicar, o autor aqui que escreveu vai explicar o que ele acha a respeito do movimento do design inteligente. O que isso quer dizer? Quando aparece qualquer movimento, qualquer teoria que ataque a teoria da evolução, que já é uma máxima, que é como se ninguém pudesse duvidar dela, aí vão aparecer outras pessoas tentando repudiar essa argumentação, ou esse movimento, essa teoria. É o que aconteceu aqui na USP. Isso é perigoso e isso é complicado. E nós cristãos, dentro dessa área de ciência, nós também não podemos ficar omissos. Nós não podemos deixar que um movimento qualquer que venha atacar o criacionismo, ou seja, que Deus criou as coisas, como algo que é a verdade absoluta e nós ficarmos quietinhos e só dizendo amém porque os outros estão falando. Não, está errado. Temos que nos manifestar a respeito disso. O design inteligente, ele surge como uma teoria que busca explicar a origem de todas as coisas, embasada em evidências científicas, por isso que é importante deixar claro que é sim algo que tem evidências científicas, que contrapõe a hegemonia darwinista. Então, o design inteligente, esse movimento, ele surge com essa intenção. E o nome já é bem claro. O design inteligente, ele vai falar que as coisas que foram criadas por uma inteligência, por algo que tinha inteligência. Não foi algo aleatório. E através de pesquisas científicas e evidências científicas, ele vai tentar massificar essa ideia. Esse cidadão chamado Richard Dawkins, ele é um dos mais famosos e aclamados evolucionistas do mundo. Vejam o que está escrito na camisa dele. Religião. Juntos nós podemos encontrar a cura. Ou seja, a cura para a religião. Ele é um ateu convicto e os escritos dele rondam pelo mundo inteiro. Você vai perceber como ele trata a teoria da evolução. Ele diz: o universo poderia facilmente ter continuado sem vida. É um grande golpe de sorte estarmos aqui. Aqui ele está falando a respeito dessa aleatoriedade, da vida ter surgido por um acaso. Depois ele diz: a evolução é um fato. Além de qualquer dúvida razoável, além de qualquer dúvida séria, além da dúvida sã, bem informada, inteligente, além de qualquer dúvida, a evolução é um fato. Então ele quer comprovar que a teoria da evolução é um fato. E isso é um erro, porque a teoria da evolução tem diversos erros, tem diversas falhas, tem diversas lacunas. Porém, ele adota aquela questão do movimento como se fosse uma paixão e ele não quer nem saber de ideias opostas. É um fato e acabou, não há margem para discussão. E nós cristãos, como responder a isso? Você que tem filho jovem ou você que é jovem, está entrando numa universidade agora, vai se deparar com coisas como essa, como responder a isso? Será que a gente tem argumentos racionais para responder a isso? E eu já adianto que sim. O movimento do design inteligente ele começou através da teologia natural, que era um movimento mais filosófico do que científico. E com o passar do tempo ele foi, agora sim, evoluindo. Pensem aí numa produção de um relógio. Se você nunca viu, você vai ver agora. Aqui você vê que houve um planejamento
A pessoa desenha, a pessoa planeja o relógio. Depois tem um processo cuidadoso de colocar as peças, cada uma no seu devido lugar, ó. Olha a engrenagem, os detalhes, o parafusinho. Até o resultado pronto, olha aí. Olha o resultado. Por que eu coloquei esse vídeo para vocês assistirem? Porque o fundador do movimento do design inteligente, ele começou utilizando esse exemplo. Ele dizia que é improvável você achar um relógio no meio de um gramado e pensar que aquilo é fruto do acaso. Que não houve uma mente inteligente que criou aquele mecanismo para que ele funcionasse. Então, a partir de então, começa esse movimento. Então, a complexidade da natureza apontam para um designer. A natureza ela é muito complexa, desde o universo, quando você olha para cima, até o microscópio, quando você olha para baixo. É uma complexidade tremenda. Até a nossa célula do nosso corpo é uma complexidade tremenda. Então, é inviável você pensar que isso é fruto aleatório e do acaso. Dentro da argumentação do design inteligente, nós chegamos num ponto chamado a complexidade irredutível. O que significa isso? Um dos aspectos positivos do design inteligente é o modo como ele desafia o materialismo filosófico. O que é materialismo filosófico? É um movimento que afirma que o reino material é tudo que existe, que sempre existiu e sempre existirá. Ou seja, esse movimento, esse materialismo filosófico, ele ignora o sobrenatural. É só o materialismo e acabou. É só a matéria e pronto. É o apego a este materialismo que está por trás da defesa resoluta de muitos darwinistas. Aquela questão do movimento, como nós falamos anteriormente. Vai ser um movimento tão forte dentro da cabeça dos darwinistas que qualquer coisa que contrarie esse movimento, eles já repudiam de cara. Há um compromisso filosófico estabelecido. O que isso quer dizer? É como se a pessoa tivesse nascido e crescido com uma ideia de que existe Papai Noel, por exemplo. E aos 30 anos de idade chega alguém e fala para ela, ó, na verdade Papai Noel não existe não, meu camarada. Isso é uma lenda, é uma história. A pessoa ela não vai querer mudar. Fala, não quero nem saber. Não, se existe, não, existe. Para mim existe e acabou. Ela não está nem aí para os outros elementos que entram na conversa. A pessoa pode comprovar por todos os jeitos que não existe Papai Noel, porém ela vai acreditar naquilo. É o tal desse compromisso filosófico. A pessoa pôs na cabeça dela que a origem das coisas é através da evolução e surgiram espontaneamente, que você pode apresentar diversos elementos que desmentem essa hipótese, mas ela não vai acreditar. Então o Richard Dawkins, aquele que nós falamos anteriormente, ele dizia o seguinte: mesmo que não existam verdadeiras evidências a favor da teoria darwinista, ainda assim estaríamos justificados em preferi-la acima de todas as outras teorias. Ora, se ele está falando que a teoria dele é científica, por que raio, se eu apresentar outras posições científicas, mesmo que a dele não tenha, ele continua acreditando na dele? É isso que é importante de nós deixarmos bem claro. É algo que já está impregnado na cabeça da pessoa, ela não vai querer mudar de jeito nenhum. Então o design inteligente ele busca evidências científicas e dentre elas existe a da complexidade irredutível. O que isso significa? A complexidade existente em certos sistemas biológicos torna altamente improvável que eles tenham surgido através de um processo evolutivo
pura e simplesmente. Seria um sistema único composto de várias partes compatíveis que interagem entre si e que contribuem para a sua função básica, caso em que a remoção de uma das partes faria o sistema deixar de funcionar de forma eficiente. O que isso tudo quer dizer? Parece confuso, mas não é. Prestem atenção. A coisa mais simples aí que você possa imaginar, ela tem uma complexidade tremenda. Se você pegar a célula do seu corpo, ela tem uma complexidade ali de outro mundo. Então, essa questão da complexidade irredutível, ela nada mais é do que, se você tirar uma pecinha dali, o sistema para de funcionar. Peguem um relógio lá da nossa experiência, tá? O relógio do nosso exemplo. Tá lá o relógio. Se você tirar uma peça fundamental ali, ele para de funcionar. Dependendo da peça que você tirar, ele já não vai funcionar como estava programado a funcionar. Isso é a complexidade irredutível. E por que é importante nós observarmos isso? Que a complexidade da vida é tão grande que é praticamente impossível você acreditar que aquilo é coisa do acaso, é coisa da sorte, ou do azar, segundo alguns, mas aleatório. É praticamente impossível você crer, porque você tem que ter uma combinação de coisas funcionando. Vejam a palavra Roma e a palavra amor. São as mesmas letras, são 4 letras. Se você mudar a sequência, quer dizer outra coisa. Então, uma Roma, outra amor. Dependendo da configuração que você fizer ali, vai querer dizer nada. Não vai ter significado nenhum. Então, a complexidade é tão grande que é impossível praticamente você acreditar que isso é coisa do acaso. Vejam o exemplo do ovo da galinha. O ovo da galinha, lá quando ele inicia, é uma célula só, certo? Você não sabe? Fique sabendo. É apenas uma célula. E você vai ver o processo de formação de um pintinho que dura 21 dias. Acompanhe aí. Ele vai mostrando dia a dia. Percebam ali, ó, dia 1, agora dia 2. Ó, o coração se forma e começa a bater. Vasos sanguíneos vão crescendo. Asas e pernas ó, começam a aparecer. Cérebro e ossos e olhos. Cotovelo, joelhinho. Você percebe que como uma célulazinha, uma célula, ela tem tanta informação que o olho ele sai onde era para sair, o bico sai na frente, as penas, o braço, as perninhas. Passados os dias ele começa a abrir a casca do ovo. Perceba a complexidade de um ovo de galinha. E agora você imagina um ser humano. Mas aí, voltando ao ovo de galinha, é praticamente impossível você achar que aquilo é coisa aleatória.
que essas combinações foram feitas de modo aleatório. Você tem que acreditar que aquilo foi feito por alguém, que alguém inteligente foi lá e organizou aquela engrenagem para acontecer tudo da forma como estava planejado que acontecesse. É isso que vai pregar o movimento do design inteligente. Porém, acontece que o design inteligente ele tem algumas coisas negativas também. E vamos aqui apontar algumas. Tem contribuído, isso é uma coisa boa, muito, tanto quanto a ciência, como a apologética. Como já dissemos, ele vem como um movimento que vem brigar com a teoria da evolução que está tão fixa na mente das pessoas atualmente. O design inteligente ele se firma no pressuposto da existência do sobrenatural para explicar a origem de muitas coisas. Então isso é uma coisa boa também. Ele se firma no pressuposto da existência do sobrenatural. Há algo a mais e não igual os materialistas. É muito limitado. Agora é o problema. É muito limitado em sua eficácia, pois não se preocupa em usar a Bíblia, em afirmar que a ciência que faz é neutra, manter o foco no que foi projetado e não em quem projetou, e não descarta completamente a teoria da evolução. Isso é um problema que nós encontramos dentro do design inteligente. Mas o seu maior problema é o divórcio entre criador e criação. Eles não podem ser separados, pois refletem um ao outro. Você não tem como estudar só a criatura sem o criador. Então esse é um dos piores, um dos problemas mais graves desse movimento. Não se preocupam em responder quem, quando e como criou. Eles observam apenas a criatura. Então, embora o design inteligente ele diz que usa uma ciência neutra, isso é impossível. A ciência ela não é neutra. Ela trabalha com hipóteses baseadas em crenças e pressuposições. Não existe essa neutralidade. Cada um de nós carregamos os nossos pressupostos. O importante é que nós tenhamos os pressupostos corretos. Então, qual é a conclusão que nós chegamos de tudo isso? O que é o design inteligente? É um movimento que busca comprovar por meio de evidências científicas que alguém inteligente criou as coisas, dada a complexidade das coisas criadas. E quais são suas contribuições? Ele vem para combater um movimento gigante que já incorporou na mente das pessoas, que é a teoria da evolução. As pessoas acreditam, muitas vezes, que nós temos o mesmo ancestral de um macaco. Então ele vem para mostrar que, opa, peraí, teoria da evolução, peraí, não é bem assim. As coisas não surgiram aleatoriamente, alguém inteligente criou. Então isso é uma contribuição importantíssima. E quais são os seus limites? Esse problema que eles ignoram o Criador. Eles pensam apenas na criatura. Isso é uma causa limitante, principalmente para nós cristãos reformados. Nós precisamos dos 2 livros escritos por Deus para interpretar corretamente as coisas. Quais são os livros que Deus escreveu? O livro das obras da sua criação, a natureza, e a revelação especial, o livro escrito. Sem essas 2 coisas combinadas, nós estaremos errados, estaremos pendendo a balança para lados errados. Sem a Bíblia, conceitos como pecado, redenção ficam fora da discussão, resultando em diversos equívocos. Então, um dos problemas do movimento do design inteligente é que ele ignora a questão do pecado, ignora a questão da redenção, dentre outros. Qual a aplicação prática para a nossa vida desse estudo? Pense aí com você e procure perceber os indícios da existência de um design divino na natureza. Porque esse é o pressuposto inicial de tudo. Toda a nossa discussão ela tem que partir desse pressuposto. Qual? Que existe um Deus. Existe um Deus inteligente. Existe um Deus inteligente que criou as coisas da forma como são. Uma engrenagem altamente complexa que funciona conforme a vontade dele. E às vezes você pergunta assim, mas estudar a natureza, será que não tem coisa mais importante para estudar, por exemplo? Ou será que interessa mesmo? Então eu vou te falar uma coisa. O homem mais sábio do mundo, Salomão, está lá no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículos 32 a 33. Sabe o que ele fez? Ele compôs
3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. Ou seja, Salomão observava as obras da criação de Deus. É maravilhoso quando a gente começa a estudar e ver a complexidade. Uma planta, uma folha de uma planta que tem um processo complicadíssimo de fotossíntese. Então, estudar a natureza é muito legal. Ciências naturais é uma coisa maravilhosa. Se você não gosta, comece para você ver. Comece com esse livro. Esse livro é muito legal, como tudo começou, é bem didático. Ele tem diversas figuras, tudo colorido, um material bem legal. Olha lá, fala das folhas e tal. Muito legal, muito interessante esse livro aqui. Recomendo. E busque aprofundamento nessa área para ser capaz de dar razão à fé que professa. Então, busque aprofundamento nessa área para você conseguir responder quando for interpelado por alguém. Com isso, eu encerro o vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida, mandem aí, por gentileza, nos comentários, que eu teria o maior prazer em responder. Deixa eu terminar logo, que falta um segundo para cair. Abraço, que Deus abençoe.